Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o crescimento microbiano. Essa aula, ela faz parte de um conteúdo que nós começamos há mais ou menos umas 2 semanas sobre nutrição microbiana, onde nós estudamos os fatores químicos, então os macronutrientes e os micronutrientes, e também os fatores físicos, como a temperatura, o pH, pressão osmótica e a atmosfera gasosa, que influenciam na taxa de crescimento microbiano. E o que seria esse crescimento microbiano? Ele se refere ao aumento do número de bactérias. Então, é o aumento do número de células bacterianas e não o aumento da célula. Não é o crescimento da célula, e sim a multiplicação celular, certo? A reprodução bacteriana se dá por fissão binária, né? Geralmente é por fissão binária, é uma reprodução assexuada, e também por conjugação, que é uma reprodução sexuada. A fissão binária, como nós podemos observar aqui nessa imagem ao lado, antes da divisão ocorrer, a célula primeiro tem o seu material duplicado, certo? Então, o DNA é duplicado e a célula também se alonga. Em 2, nós podemos observar a parede celular e a membrana plasmática que começam, então, a se dividir de fora para dentro. E assim que as paredes intermediárias se formam, então separam completamente as duas cópias de DNA. E eu tenho, então, duas células que se originaram a partir de uma, certo? Então, essa é a sequência da divisão celular, da reprodução assexuada. Já algumas espécies bacterianas, elas também se reproduzem por brotamento, ou seja, existe uma pequena região que começa a crescer e forma um broto. E essa região, então, ela vai se alargando, ela vai crescendo, até atingir um tamanho que seja semelhante à célula que deu origem, a célula parental. E quando ela tiver um tamanho suficiente, ela se separa da célula parental. Esse é o brotamento. Temos também algumas espécies que elas simplesmente se fragmentam e a partir desses fragmentos iniciam o crescimento de novas células, certo? E como eu mencionei, a reprodução sexuada é feita por conjugação. Esse é um tema que nós vamos estudar num próximo conteúdo, né, em genética microbiana, porque a conjugação, ela é a transferência de um material genético de uma bactéria para outra. Então, nós temos uma bactéria doadora que tem um plasmídio. Plasmídio é aquele DNA circular extra, né, extranuclear, tá? Que não faz parte desse DNA total da bactéria. Tá? Então, ele carrega outras informações que não são essenciais ao desenvolvimento, ao crescimento e à multiplicação. Tá? Então, essa informação genética contida no plasmídio, ela é transferida de uma célula doadora, que tem o plasmídio, para uma célula receptora que não tem o plasmídio, certo? Então, esse tipo de reprodução nós vamos estudar numa próxima aula, ok? O tempo de geração é o tempo necessário para uma célula se dividir e a sua população duplicar, certo? Então, esse tempo, ele vai variar também entre os organismos e de acordo com as condições ambientais, como, por exemplo, a temperatura, tá?
isso vai influenciar. A gente já viu que existem esses fatores que influenciam, né, na multiplicação celular. A maioria das bactérias, elas têm um tempo de geração, né, que vai de 1 a 3 horas, tá? Para que de uma bactéria se tornem duas e assim por diante, tá? Mas nós temos, por exemplo, bactérias como a E. coli, que se divide a cada 20 minutos, então tem um tempo de geração muito mais rápido. E outras espécies ainda precisam de mais de 24 horas de geração. Então, isso varia entre os micro-organismos, certo? A morte bacteriana, ela é a perda da capacidade de reprodução. Lembra que nós estudamos a taxa de morte microbiana? Nós vimos na aula de controle do crescimento microbiano, tá? Que caracterizava a morte bacteriana. E existem fases do crescimento bacteriano. Nós também chamamos de curva de crescimento bacteriano, que a gente já vai estudar, tá? Então, é possível representar graficamente essa curva de crescimento. E essa curva, ela mostra o crescimento das células em função do tempo, certo? Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico que representa essa curva de crescimento, tá? Então, há 4 fases básicas de crescimento. Nós temos a fase lag, a fase log ou exponencial, a fase estacionária e a fase de declínio ou de morte celular, ok? O que acontece na fase lag, tá? Essa fase é um período de pouca ou nenhuma divisão celular. Na verdade, as células elas ainda estão se adaptando àquele meio, tá? E elas não se reproduzem assim imediatamente. E podem durar, e esse período, essa fase, ela pode durar de 1 hora até vários dias, né? Dependendo da espécie. Só que durante esse tempo, as bactérias elas não estão dormentes, elas não estão paradas, né? Essa população microbiana ela passa por um período de intensa atividade metabólica, certo? Onde ocorre síntese de enzimas, onde também existem mecanismos, né, que são utilizados para fazer os reparos de danos celulares, né, como reparos de traumas físicos, né, por choque térmico, radiação, ou ainda traumas químicos, por produtos tóxicos e meios de cultura, tá? Então, há atividade de preparação, tá? Mas ainda não temos a divisão celular nessa fase, certo? Na próxima fase é a fase log ou a fase exponencial. E é nessa fase que as células começam a se dividir e elas entram num período de crescimento, tá? Ou também chamado de aumento logarítmico, que é a fase exponencial de crescimento. Essa fase é um momento de maior atividade metabólica desses micro-organismos. Então, nós temos células que já estão adaptadas àquele meio, né, com intensa atividade metabólica e uma velocidade de crescimento elevada, né? Tanto é que nós vamos observar que na curva é uma curva ascendente, quer dizer, está aumentando, então, o número de células. E o consumo de substrato também é elevado nessa fase, porque a bactéria precisa de energia para poder se multiplicar, tá? Então, o consumo de nutrientes também é elevado na fase log. A próxima fase é chamada de fase estacionária, tá? Essa fase é um período de equilíbrio, né, dentro desse crescimento microbiano. No final do crescimento, então a velocidade de reprodução ela vai caindo, né? Ela se reduz e o número de mortes de micro-organismos vai ser equivalente ao número de células novas. Então a população ela se estabiliza, né? Está morrendo o mesmo tanto que está
se multiplicando. Então, nós temos essa fase estacionária. E a causa da interrupção do crescimento, né, nem sempre é muito clara, só que está relacionada com a diminuição dos substratos, ou seja, dos nutrientes, e também com o acúmulo de resíduos produzidos pelo próprio metabolismo microbiano, como, por exemplo, os excretas metabólicos que são liberados no meio. Então, isso também faz com que diminua esse crescimento, né, microbiano, certo? Então, o término a diminuição, né, do substrato, ela limita o crescimento. Nós temos o acúmulo de produtos tóxicos, que eu falei que são os excretas metabólicos, e uma concentração celular constante, porque há um equilíbrio entre as células que estão morrendo e daquelas que estão se multiplicando, tá? E por último, pessoal, nós temos a fase de morte celular ou declínio, tá? É uma fase onde nós temos uma escassez de nutrientes, tá? Então, nessa fase, o número de mortes, ele ultrapassa o número de células novas, e a população ela vai entrando nessa fase de declínio logarítmico, tá? Fase de morte celular. E essa fase ela continua até que a população tenha diminuído para uma pequena fração ou ainda morra totalmente, tá? Então ocorre a redução do crescimento celular, tá? E também ocorre o consumo de material intracelular, é porque os nutrientes foram se tornando escassos e elas precisam de substrato para continuar a se multiplicar e ainda para continuar a sobreviver, acaba fazendo esse consumo de material intracelular que leva à lise da célula, ocasionando a morte, então, dessas bactérias. Agora, aqui nós temos a curva de crescimento bacteriano, né, onde nós podemos observar todas essas fases, né, ao longo da curva. Então, aqui no número 1, nós temos a fase lag, né, percebam que nós temos no eixo vertical o número de bactérias, né, o log do número de bactérias, e no eixo horizontal, o tempo, né, necessário para que ocorra esse crescimento. Então, na fase lag, né, nós temos a intensa atividade de preparação para esse crescimento populacional. Lembra a intensa atividade metabólica? Só que sem aumento da população. E por isso, nós observamos, então, um platô aqui na curva, porque também essa população se mantém constante nessa fase. Então, a gente tem um platô de crescimento. Já na fase log, essa curva, né, a representação logarítmica de crescimento, ela gera uma linha reta e ascendente, né, porque o tempo de geração é constante, né, essa multiplicação, então, ela é constante e crescente, certo? Então, nós temos o aumento exponencial da população, onde as células começaram a se dividir. No número 3, nós temos, então, aquele período de equilíbrio, que é a fase estacionária, onde as mortes microbianas, elas são equilibradas pela produção das novas células. E nós também temos aqui um platô de crescimento, né? Então, nós temos um equilíbrio entre as células que morrem e aquelas células novas, né, que são produzidas. E por último, nós temos a fase de morte celular ou a fase de declínio, certo? Onde essa curva ela vai então descender e o número de mortes, né, ultrapassa o número de células novas e a população entra então nessa fase de morte, né, ou de declínio, ok? Então são essas 4 fases da curva de crescimento bacteriano, tá? E o que acontece em cada uma delas, que é interessante para vocês saberem. E por último, né, nós temos aqui o crescimento da população bacteriana, que é em função do tempo, né, como a gente já viu,
Por exemplo, aqui nós temos uma célula com um tempo de geração de 30 minutos. Então, quer dizer que a cada 30 minutos, o número de células dobra, certo? Então, nós temos aqui um cálculo, né, para que possa ser estimado, né, o número total de células aqui por N, que vai ser o número inicial de células vezes 2, elevado ao número de divisões sofridas por cada célula, tá? Então, a cada 30 minutos, eu consigo estimar, então, uma divisão celular, quer dizer, dobra ali o número de células. Então, a cada 30 minutos eu vou somando, né? 30, 30, 30, 30. E o número final eu coloco aqui e multiplico, então eu tenho o número total de células, tá? Esse N também, que é o número de divisões sofridas por cada célula, também pode ser calculado pelo tempo total de incubação, certo? Dessa cultura, e ainda pelo tempo de geração, tá? Que é quanto tempo, né, que é necessário para que o número de células dobre, certo? Então, são duas contas possíveis de fazer para estimar o número total de células e o número de divisões sofridas por cada célula, tá bem? Pessoal, então a gente fechou essa aula de nutrição e crescimento microbiano e agora a gente volta só no próximo bimestre com a genética microbiana, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.